Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira jornada do PEM, o procedimento estético injetável em microvasos, voltado para os profissionais da saúde estética. Então, essa primeira jornada eu preparei para vocês com muito carinho, para que vocês possam compreender a oportunidade que é começar na área da saúde estética realizando um procedimento que poucas pessoas costumam investir. Esse é um evento online, é o mais completo da internet sobre a escleroterapia, porque sim, o procedimento estético injetável é um procedimento que está dentro da escleroterapia. Como a gente sabe, existe uma resolução para o profissional da área da saúde estética trabalhar com esse procedimento e a gente trabalha com um líquido hipertônico, osmótico e esclerosante. Se é um líquido esclerosante, então, no fim das contas, o que a gente está fazendo é uma escleroterapia e não adianta querer negar isso, porque a ciência da escleroterapia nasceu com o Pravaz há muitos anos atrás e até hoje ela se perdura utilizando diferentes substâncias. E o nome PEN foi um nome que surgiu em 2015 para a nossa classe, mas não deixa de ser uma escleroterapia. Então eu vou compartilhar aqui com vocês todos os conhecimentos voltados ao atendimento teórico clínico, tá? Nos próximos dias você vai conseguir enxergar o que é essa grande oportunidade de tratamento nos microvasos e como você vai oferecer esse tratamento e, além disso, alavancar sua carreira através desse procedimento, tá? A gente sabe que é um mercado de alta demanda e que poucos profissionais estão oferecendo esse tipo de serviço com excelência, tá bom? Eu tô aqui na clínica de estética, tá? Onde eu ministro, onde eu supervisiono, na verdade, o estágio dos alunos, então por isso que eu tô com esse jalequinho, mas eu destinei um tempo para gravar essa aula para vocês, para que vocês possam para que vocês pudessem ter uma visão mais ampla desse procedimento, porque foi o procedimento que alavancou a minha carreira e eu tenho certeza que vai alavancar a carreira de vocês também. Então, qual o objetivo dessa nossa aula de hoje, da jornada, tá? A jornada ela não se encerra nessa aula, tem mais 2 aulas que eu quero ministrar para vocês, além de algumas lives extras que eu vou agora começar a realizar, porque até então eu não estava conseguindo por conta de problema de saúde, porém, né, a gente tenta cumprir o máximo da nossa carga horária e eu não iria deixar vocês sem esse conteúdo. Então, o nosso objetivo principal nessa primeira aula é realmente o tratamento completo de microvasos, tá? Nosso objetivo nessa jornada é fazer com que vocês entendam o que é um tratamento completo de microvasos, primeiramente, sem se preocupar com as intercorrências, tá? E segundo, sem tanto incômodo para o paciente e, logicamente, gente, até 60% mais rápido que o convencional. Porque a gente sabe que a maioria dos pacientes eles acabam desistindo por motivos de que a sessão é dolorida, porque precisa de muitas sessões para ter resultado, quando na verdade, se a gente utilizar a técnica correta, associada à avaliação correta, associada ao pós correto, a gente consegue fazer com que as sessões sejam reduzidas até 60%, a gente consegue fazer com que o resultado seja mais rápido e que o paciente saia muito mais satisfeito do procedimento, tá certo? Bem, falando tudo isso para vocês, alguns que já devem estar na área, outros já devem ter interesse ou estão começando na área. Falando tudo isso que eu falei, deve ser até bom demais para ser verdade. Muita gente está desconfiando. Será que realmente eu consigo? Será que realmente tudo isso que ela está falando acontece? E eu falo para vocês que acontece de fato. Então, eu trouxe alguns resultados meus, tá? Do meu consultório, em que vocês podem observar o antes e depois dos pacientes e notar que realmente a gente consegue um resultado eficiente através de procedimento estético injetável em microvasos e com poucas sessões, tá? Por exemplo, esse resultado que vocês estão vendo agora, né, da coxa da paciente, eu consegui ele com 3 sessões de microvasos, tá? Em outros profissionais, se essa paciente fosse realizar esse procedimento com outros profissionais que não realizam a mesma técnica que eu, provavelmente ela ia precisar de 6 sessões aí na região, tá? Então, os resultados satisfatórios existem, basta a gente, como profissional da área da saúde, tomar a
conduta adequada, a conduta correta, tá certo? Aqui é outro resultado também que vocês podem avaliar, tá? Um resultado de antes e depois de uma paciente também, fototipo alto. Então, nesse resultado não tem hiperpigmentação, tá? A paciente saiu satisfeita e o resultado foi entregue. Gente, esse outro resultado também é um resultado muito incrível, inclusive, tá? Inclusive, essa paciente, ela chegou a fazer um depoimento para mim depois dessa sessão, porque com uma única sessão eu consegui esse antes e depois com ela, só com a técnica que eu desenvolvi ao longo desses anos. Então, eu vou pedir até para que a minha equipe ela edite esse material e ela disponibilize o depoimento da paciente para vocês verem que o que aconteceu comigo pode acontecer nos consultórios de vocês. Oi pessoal, eu tô aqui com a minha paciente, Ana, e ela vai contar um pouco aqui a respeito do tratamento dela de microvasos. A gente fez uma sessão, eu vou mostrar aqui a vocês o resultado dela. Com uma sessão, ela obteve um resultado satisfatório. Ana, você gostou do seu procedimento? Olha, dizer que foi satisfatório é muito pouco, sabe? Eu tive um resultado incrível. Eu luto com esses vasinhos há mais de 10 anos, passei por outros profissionais e nada adiantava. Eu já vivia, tipo assim, aceita que dói menos. Então, eu vim aqui para o Emagrecentro, fui super bem atendida por essa pessoa carinhosa e de astral lá em cima, que elevou minha autoestima e disse, olha, se você me permitir, eu vou usar a minha técnica em você e você vai ver que vai dar resultado. A princípio eu estava cética, sorria, tá certo, me fui, fica à vontade. Mas, gente, ela vai mostrar para vocês a foto do antes e do depois. Simplesmente incrível. Eu estou muito feliz, eu não usava short, nem saia mais curta, nem nada mais curto porque aparecia. Agora eu tô muito feliz com o resultado, vou voltar a usar short inclusive. E com uma sessão, não foi, Ana? Exatamente. Gente, simplesmente perfeito o resultado dela. Como a gente falou aqui, a gente vai postar a foto pra vocês, mas eu fico feliz em devolver a autoestima para vocês, né? É algo muito importante. Hoje em dia a gente coloca mesmo as pernas de fora, nosso clima é quente e tem muitas mulheres que passam por isso, né, Ana? Que não pode colocar uma saia, um short. E aí, inclusive, já procurou outros tratamentos e não teve resultado. Então aqui, ó, prova viva, a Ana tá aqui falando que teve resultado conosco. Então não perca tempo. Se é um incômodo seu, procure uma avaliação, uma consulta estética com a gente, tá? Que a gente procura o melhor protocolo pro seu caso. Muito obrigada, Ana. Quando a gente tem um resultado positivo no procedimento estético, a gente não quer guardar isso só pra gente, a gente quer que o amigo faça, a gente quer que o parente também faça e tenha essa sensação de liberdade, de poder colocar um biquíni, de poder ir pra praia, tá? Sem sentir vergonha do próprio corpo. Então, estética, gente, ela não é só estética, ela é saúde, tá? Você tá cuidando da saúde do seu paciente como um todo, do bem-estar. Antigamente, né, a definição para saúde era só ausência de doença. A gente definia saúde como estado de ausência de doença. Agora, saúde, ela é bem mais ampla do que esse conceito. É um estado de não só ausência de doença, mas envolve bem-estar físico, mental, emocional, convivência em sociedade. Então, o nosso paciente ele vai conseguir isso através do resultado, através dos nossos resultados também na área da saúde estética, tá bom? Então, vamos lá. Eu gostaria de me apresentar um pouquinho a vocês, porque eu sei que tem muita gente aqui que já foi meu aluno, que deve estar assistindo essa jornada e que não perde nenhum conteúdo meu, mas também deve ter muita gente que não me conhece, não conhece um pouquinho da minha trajetória. Eu gostaria de contar um pouquinho a vocês, tá? Meu nome é Mayara, eu sou biomédica formada por uma universidade pública, pela UFPE. Meu número de inscrição no meu CRBM, né, meu registro é 07712, quem quiser dá uma olhadinha. Eu sou habilitada em patologia clínica, eu sou especialista em biomedicina estética, tá? Eu me pós-graduei pelo NEPUGA, mas atualmente eu também estou fazendo pós-graduação em saúde estética pela UFPE, tá? Sou mestre em patologia também pela UFPE. No meu currículo, na minha trajetória, na verdade, eu nunca atuei em nenhuma outra área, a não ser na área da saúde estética. Quando eu finalizei minha graduação, eu fui direto para a pós-graduação, comecei a atuar na área da estética e ao mesmo tempo que eu fazia o mestrado, eu puxei o conteúdo do mestrado
para estudar um pouco mais dermatomicoses, que são micoses de pele e seus anexos, porque eu sabia que, como profissional da área da saúde, principalmente atuando na área da estética, eu iria precisar fazer triagem do meu paciente. O que é a triagem? É saber o paciente que iria precisar de um procedimento estético ou o paciente que eu estava diante de um paciente com uma doença dermatológica, eu precisaria encaminhar para um dermatologista. Então, se você quiser tratar a doença, você vai fazer dermatologia. Agora, se você quiser tratar de disfunção estética, você vai fazer biomedicina estética, farmácia estética, enfermagem estética, tá? Essa é a principal diferença entre o profissional esteta e o dermatologista, tá certo? Gente, eu sou expert em escleroterapia química com substância osmótica, porque foi o procedimento que eu mais estudei a minha vida toda e que alavancou a minha carreira, tá, na área da saúde estética. Então, desde o início da minha pós-graduação, eu senti a necessidade de puxar mais desse procedimento e eu vou explicar mais pra frente a vocês o porquê que eu tive esse insight e o porquê que vocês devem também priorizar esse caminho para que vocês sejam mais assertivos na carreira de vocês. Tá? Fiz residência em harmonização facial, trabalho com outros procedimentos também na área da saúde estética. Eu faço preenchimento, eu faço toxina eu amo demais, é um procedimento também que eu ministro cursos, tá? Porque eu me apaixonei tanto pela toxina botulínica quanto pelo PEN, tá? Faço fios também, peelings químicos, microagulhamento, eu atuo em todas as áreas. Porém, eu sou ser humano, tá? Então, é humanamente impossível a gente dominar tudo da melhor forma possível. Então, tem aqueles procedimentos que eu realmente domino, tanto teoria quanto prática, que eu me tornei expert nele, tá? E esses procedimentos são aqueles que são os carros-chefes do local que eu atendo, certo? Do mesmo jeito vai ser com vocês. Vocês podem fazer de tudo um pouco, mas vai ter aquele procedimento que vocês vão se tornar afiados, digamos assim, capacitados para estar ali, entregando o melhor resultado do seu paciente e sendo referência na sua região de atuação, na sua área de atuação, tá? Bom, eu também comecei uma graduação em nutrição, porém, infelizmente, eu tranquei esse ano porque a correria foi muito grande, eu acabei não conseguindo muito horário para finalizar, mas ano que vem eu vou estar me preparando para voltar para a faculdade de nutrição e finalizar também, porque eu trabalho muito na área de emagrecimento, tá? Sou biomédica e responsável técnica da Clínica de Estética da Unifip, localizada no sertão da Paraíba, em Patos, gente. Imaginem só como é minha rotina. De segunda a quinta, eu tô em Patos, na Paraíba. Sexta, eu tenho uma folguinha, mas que, na verdade, essa folga é mais para organizar minhas redes sociais, cumprir alguma pendência. Às vezes, eu atendo uma vez no mês no interior também, faço procedimentos no interior, como, por exemplo, em Lagedo. E final de semana, a minha agenda está disponível em aula para pós-graduação, ministro cursos também por conta própria. Sou docente da Unifip também, tá? Sou professora de graduação. Hoje em dia, na graduação, já se ensina toxina botulínica, preenchimento, fios. Algumas faculdades, elas têm essa visão mais ampla do curso de biomedicina e já inserem essas cadeiras para os alunos. Eu sou docente também da área da saúde estética. Então, existem inúmeras instituições que eu ensino, né? Faculdade Inspirar, pós-Unifip, Grupo Cefap, IES, agora eu entrei também no RH Cursos, tá? E vice-coordenadora, aliás, vice-presidente do COB, que é o Congresso Online de Biomedicina Estética, que vai acontecer agora, nesse mês de novembro, a um preço bem acessível. E também sou idealizadora do programa Emagrecimento Eficiente. Gente, esse é o meu currículo, tá? Básico para vocês. Como eu falei antes, eu nunca atuei em nenhuma outra área da saúde, a não ser na área da saúde estética. E gostaria de informar também que às vezes a gente se apega tanto à titulação, né? E tem muitos títulos que a gente adquire que não foram tão interessantes ao longo da nossa carreira. Se eu tivesse alguém há 10 anos atrás para falar para mim que o mais interessante do que você adquirir títulos é você conseguir transformar a vida de pessoas, eu teria mudado um pouquinho minha trajetória, tá? Então, por isso que eu tô falando isso para vocês hoje. Não se assustem com a quantidade de títulos de uma pessoa. Às vezes aquele título não tá nem agregando muito, né, na vida do profissional, na área da atuação dele, mas o que vocês precisam notar é qual o poder de transformação que vocês têm na mão para que vocês possam mudar a vida das pessoas,
tá? É isso que o profissional da saúde ele tem que ter em mente. Bom, eu recém-formada, tá? Terminei minha graduação com medo do piso salarial da minha classe, né? Vocês sabem que eu sou biomédica, então tinha muito medo de ficar naquele piso mínimo. Então, eu recém-formada, fazendo pós-graduação na área da saúde estética, sem muito dinheiro para investir em consultório, com falta de experiência, porque eu não tinha tanta experiência, né? Pós-graduando tem experiência? Não tem, porque a gente está aprendendo ainda os procedimentos e com muito medo das intercorrências, né? Porque já se falava das intercorrências na época. Existiam alguns procedimentos que as intercorrências eles eram mais mencionados, como a toxina botulínica, o preenchimento dos fios, e os demais ficavam um pouquinho mais esquecidos. Porém, a gente sabe que tinha as intercorrências dos demais, né? Então, eu, ao mesmo tempo, para crescer na minha área, eu precisava ser referência, tá? Eu precisava ser referência nessa área. Eu não sabia como me tornar uma referência na minha área, como crescer na minha área, se eu não tinha tanto dinheiro para investir em toxina, em preenchimento, em fios, porque a maioria dos profissionais da área da saúde que entram numa pós-graduação, eles estão entrando, visando mais esses procedimentos que quando a gente entra na pós-graduação, a gente toma uma realidade, um choque de realidade, porque a gente vê que são insumos caríssimos, tá? Então a gente precisa montar estratégias para que a gente tenha um sucesso profissional e para que a gente seja referência, né, em outros procedimentos. Principalmente a priori no início, né? Então, o nosso início a gente tem que mas montar uma estratégia específica para que a gente possa crescer e depois começar a investir também nos demais procedimentos que também são importantes, pessoal. Então, eu, com toda a determinação e força que eu tinha, eu comecei a vislumbrar as possibilidades, né, os procedimentos dentro da minha área. Tá? E qual foi a estratégia que eu usei para crescer na minha carreira sem muito dinheiro, sem investir muito? Bom, eu comecei a anotar quais eram os procedimentos mais rentáveis e quais eram esses procedimentos que eu não precisava gastar muito para começar a realizar esse procedimento em parceria numa clínica de estética. E principalmente, gente, eu comecei a anotar dentro da minha região, local onde eu morava, qual era a necessidade da região, o que é que as pessoas estavam precisando mais naquela região. Foi aí que descobri que eu não poderia perder tempo e nem perder dinheiro investindo em procedimentos como toxina botulínica no início da carreira, preenchimento, fios, tá? Laser, porque são procedimentos e equipamentos, né, na verdade, que eu tinha que investir em um dinheiro significativo, qual eu não tinha, tá? E toxina botulínica e preenchimento, o profissional ele tem que estar muito confiante do que está fazendo, né? E principalmente ele tem que ter muito dinheiro para investir. Aí o paciente ele tem que confiar 100% em você. E quando a gente é imaturo na carreira, às vezes a gente não consegue passar confiança daquilo que está fazendo. Então, esses procedimentos, eu tinha certeza que eu iria trabalhar com eles, mas no momento em que eu tivesse já um passo à frente na área da saúde estética. Só que para que eu pudesse dar esse passo à frente, eu precisava investir em outros procedimentos. Foi quando eu me deparei com alguns dados alarmantes na literatura científica. Tá? Segundo Tony Pereira, de 2017, um artigo que eu me baseei, em torno de 30 a 40% da população brasileira apresenta gente microvasos. E acredita-se que 70% das mulheres com idade acima de 40 anos venham apresentar essas veias varicosas. E 6 a cada 10 mulheres entre 30 e 40 anos apresentam queixas de microvasos. E eu comecei a me questionar, para onde é que essa população está indo ser atendida? Né? E eu comecei a buscar a questão da estimativa na região que eu atuo. Vocês sabem que eu atuo no Nordeste, né? Recife, Paraíba. E eu notei que não existe profissional suficiente para atender a demanda dessa população. Então, levando em consideração que o procedimento estético injetável em microvaso, o investimento dele é baixíssimo, e levando em consideração que existe muita gente na população que ainda não foi atendida, eu precisava investir nesse procedimento para alavancar a minha carreira, para aumentar meu fluxo de pacientes, porque se eu tenho muitos pacientes de microvaso na clínica, eles têm a oportunidade não só de conhecer meu tratamento de microvasos, mas também de saber que eu realizo outros procedimentos. E eu entregando um resultado 100% eficaz de microvasos, o paciente ele vai fazer outro procedimento comigo porque ele vai se sentir seguro. Então, essa era a minha oportunidade, esse foi um insight que eu tive
para conseguir alavancar a minha carreira e trazer fluxo de pacientes para a minha clínica. Mas eu me deparava com um impasse muito grande, que eu acredito que vocês vão se identificar comigo, que é o medo da intercorrência. Como foi que eu venci o medo de intercorrência? Porque a gente fala muito em intercorrência em toxina, em preenchimento, em fios, mas saibam que também tem intercorrência em microvasos. E eu só consegui vencer esse medo buscando conhecimento, porque infelizmente na minha pós-graduação, a aula que foi ministrada foi uma aula muito curta, tá? E vocês sabem que a pós-graduação é só para dar um norte para o aluno, tá? A gente não consegue ver tudo numa pós, a gente tem que buscar por fora. E foi o que eu fiz. Para vencer o medo da intercorrência, eu busquei, eu pratiquei mais, eu li muitos artigos, eu comecei a me questionar, eu comprei alguns livros importantes para a minha área, tá? E com esse tempo de estudo e à medida que eu ia aplicando nos meus pacientes aquilo que eu ia vendo, eu desenvolvi a minha metodologia própria, uma metodologia que eu levei anos para desenvolver, gente, porque eu estou há anos atuando nessa área, principalmente com esse procedimento, e que eu quero passar tudo aqui para vocês o máximo que der, tá? Eu sei que numa jornada curta, é um pouco complicado a gente ver tudo, mas o máximo de conhecimento que eu puder passar, eu vou passar para vocês, tá bom? Então, eu comecei a adquirir experiência na área, e aí dessa experiência eu parti para a docência, por conta até do mestrado, que eu já tinha experiência de ensinar. Vocês sabem que meu mestrado foi numa universidade pública, então a gente, por obrigação, tem que, quando entra no mestrado, tem que ensinar também na universidade, porque é um serviço que você presta, porque você é bolsista, então você tem que prestar um serviço de docência, e eu fui adquirindo essa experiência como professor e passei essa experiência para a área da saúde estética, né? Comecei a abrir meus próprios cursos, né? Comecei a observar nos cursos, nos alunos, nas pós-graduações, os principais erros dos alunos para que eles pudessem realmente alavancar a carreira, e comecei a me identificar com meus erros do passado, e através disso eu estou aqui para vocês, para ministrar uma aula para que vocês não cometam mais esses erros, para que vocês esqueçam esses erros, para que vocês mudem a trajetória de vocês. Então peguem papel e caneta agora, que a gente vai começar. Eu vou começar a liberar o conteúdo para vocês. Qual é o erro número 1 que todo profissional da área da saúde estética comete? Avaliação estética. Vocês negligenciam a avaliação. Vocês pegam uma avaliação única, né, uma única avaliação e faz para qualquer tipo de procedimento. E esquece que cada procedimento é necessário um prontuário, uma avaliação diferenciada, uma consulta diferenciada, tá? Então, vocês desconsideram os diferentes fatores envolvidos no procedimento, desconsideram os tipos de intercorrência atrelados àquele procedimento e perguntam, muitas vezes, perguntas generalistas e inespecíficas para aquele tratamento, tá? Então, o primeiro ponto que deve ser corrigido, profissional da área da saúde, é a sua consulta estética deve ser diferenciada, deve ser específica para cada tipo de procedimento que você realiza. Porém, não é muito diferente, tá certo? Então, vamos lá aprender como se dá uma realização, como se faz uma avaliação correta para o procedimento estético injetável em microvasos. Então, vamos lá, gente. Uma consulta estética é uma entrevista realizada pelo profissional da área da saúde estética ao seu paciente, que tem a intenção de ser um ponto inicial no diagnóstico de uma disfunção. E, no caso, essa disfunção que a gente está falando aqui é a presença de microvasos, tá certo? Então, a avaliação é como se fosse um quebra-cabeça que você, profissional, vai montando, procurando sanar um problema. Muitas vezes esse problema é trazido pelo paciente como queixa principal, outras vezes a queixa principal não é o real problema. Vamos lá abrir nossa mente para o que eu acabei de falar. Aqui um caso clínico de uma paciente que me procurou na clínica de estética, tá? Para realizar um tratamento de gordura localizada, só que eu tenho uma mania de fazer a inspeção e palpação do meu paciente, então eu observo tudo. E no momento que eu fui observar o corpo dela, eu notei que ela estava com uma úlcera na panturrilha, próximo ao calcanhar, na verdade, tá? Ela estava com a úlcera próxima ao calcanhar. E essa paciente acima do peso, inchada, cheia de varizes, microvasos, querendo fazer procedimento de gordura localizada. Bem, foi nesse momento que eu notei que a paciente veio com a disfunção estética para mim, só que, na verdade, ela não teria que tratar aquela disfunção estética porque não era disfunção estética. Ela precisava emagrecer primeiro
para depois começar a cuidar de gordura localizada. Só que antes ela tinha um problema seríssimo, que era uma úlcera. Então ela precisava cuidar das varizes, dos microvasos, fechar essa úlcera para depois pensar nesse quesito corporal, tá? Então muitas vezes vai chegar esse tipo de paciente para você, relatando uma disfunção, só que na verdade ele tem outra e às vezes tem patologia associada. E nesse caso, gente, não tem como eu pegar uma paciente como essa, com uma patologia dessa, com uma doença dessa e tentar fazer procedimento de gordura localizada, sabendo que ela está na obesidade grau 1 ou grau 2, que não vai ter resultado. Essa paciente vai sair falando de mim, né? Vai sair falando que não deu resultado, que eu não correspondi à expectativa dela. Então, a gente tem que ter humildade para saber até que ponto a gente pode atuar e até que ponto a gente tem que encaminhar esse paciente, tá certo? Outro ponto é quando a queixa principal não é o real problema. Por exemplo, paciente que chega com varicosa. Essa primeira imagem está bem claro que essa paciente ela tem varizes. E a gente sabe que o profissional da saúde estética, ele não trata as varizes, tá? A gente trata microvasos, que são as veias reticulares e as telangiectasias. Como no segundo caso, na segunda imagem, vocês podem observar o quê? Telangiectasia, pode observar veias reticulares, mas também vocês observam que existem algumas varizes que estão nutrindo essas telangiectasias. Então, por mais que a gente trate as telangiectasias, é importante que o paciente depois procure um outro profissional, que no caso é um angiologista, para tratar essas nutridoras que a gente não pode alcançar com o PEN, certo? Então, a gente pode sim trabalhar em conjunto em prol da saúde do paciente, tá certo? Eu gosto muito também de um aplicativo que me auxilia bastante no momento da avaliação, principalmente para avaliar se o paciente tem essas veias mantenedoras ou nutrizes, tá? Que estão alimentando essas telangiectasias, que é um aplicativo que vocês baixam nos celulares que são iOS ou iPhone, chamado de Vem Câmera. Tá? O Vem Câmera ele consegue ampliar a região e consegue destacar todo o plexo venoso do paciente e a gente consegue observar como está a situação de fato do paciente e orientá-lo melhor. A gente pode orientar, inclusive, conduzindo o tratamento, logicamente, das telangiectasias, mas explicando que ele precisa depois ser encaminhado, tá certo? Aí eu questiono vocês sabem realizar uma avaliação estética? Vocês sabem que a avaliação é dividida em etapas? Numa consulta estética ou numa avaliação estética, é importante que a gente faça um questionário inicial, onde esse questionário ele tem que ser específico para o tratamento que a gente está disponibilizando a fazer no paciente, tá? É importante que tenha uma avaliação clínica por trás disso, uma avaliação de inspeção e palpação. Tá? O profissional da saúde estética às vezes esquece de realizar a inspeção do paciente, a palpação do paciente, tá? O perfil laboratorial às vezes é importante fazer o levantamento. Além disso, é interessante fazer algumas observações impessoais. Através disso, a gente tem o diagnóstico da disfunção estética. Tendo esse diagnóstico, a gente vai mostrar o protocolo proposto ao paciente, ele aceitando o protocolo, os valores, né, tirando as dúvidas com relação aos cuidados do antes e do depois, a gente precisa fazer o registro fotográfico da região a ser tratada. E, gente, tenham muito cuidado com essa história de registro fotográfico, porque registrar, fazer o registro fotográfico do paciente precisa que esteja na mesma iluminação, sempre no mesmo local, tá? Para que não fique um resultado de antes e depois, digamos que maquiado, tá? Eu vejo muito resultado em rede social dos alunos postando, ou então de outros profissionais postando, resultados de antes e depois com paciente em posições diferentes, um resultado de antes paciente sem maquiagem, outro paciente maquiado, tá? Então tenham muito cuidado, principalmente em microvasos. Tentem buscar uma foto uniforme, a luz também do consultório uniforme, um antes, exatamente na mesma posição do depois, tá? Para que vocês mostrem ao paciente que realmente vocês conseguiram um resultado fidedigno, sem estar maquiando ali aquela imagem, tá certo? Oferecemos o tratamento e vamos acompanhando a evolução e entregamos o resultado do paciente. Maiara, essa ficha, esse prontuário estético, essa ficha de anamnese. A ficha de anamnese, gente, refere-se a um prontuário estético.
É como se fosse uma entrevista. É uma investigação da vida do paciente que também tem que se comprometer de forma legal, tá? Para que ele saiba que a gente precisa desses dados e que ele não pode mentir, porque vai interferir na conduta do tratamento dele, até mesmo no resultado. Então, é como se fosse um documento histórico que a gente precisa fazer e questionar o paciente sobre o cotidiano dele, tá? Então, eu trouxe para vocês uma parte do meu prontuário estético, onde vocês podem observar que eu deixo uma parte para colocar o nome, o endereço do paciente, o bairro, o e-mail, tá? Nas questões, principalmente em caso de emergência, com quem eu vou contar, porque vocês sabem que a partir do momento que o paciente ele pisa na sua clínica, você é responsável 100% pelo que acontece com o seu paciente, tá? Então, se o paciente tiver uma crise epilética, se o paciente tiver um infarto, logicamente, a gente está pensando no pior, mas a gente sabe que essas possibilidades, elas podem acontecer. Então, como é que você vai saber para onde encaminhar esse paciente? Esse paciente tem um convênio médico, onde é que esse convênio, quais os hospitais credenciados para esse convênio? O paciente vai ser encaminhado para o SUS? Não vai? Quando o paciente está passando mal, não tem como você adquirir essas informações. Essas informações têm que estar na ficha, tá certo? Notem a importância de vocês, não só como profissional da estética, mas também como profissional da área da saúde, tá? Um outro ponto importante que eu gosto sempre de dar a dica é com relação a como o paciente chegou no consultório. Foi indicação? Foi propaganda? Foi outros? Por quê? Porque a cada 6 meses ou a cada 1 ano, você pode fazer um levantamento de como seu paciente está chegando à sua clínica. Se foi por indicação, isso quer dizer que seu resultado está excepcional, tá? Então, inclusive, você está recebendo, né, muitas indicações de seus próprios pacientes. Se foi por propaganda, isso quer dizer que o seu investimento nas redes sociais está dando certo, tá? Então, isso é um feedback para você, profissional, no final do ano. E principalmente questionar o paciente qual a queixa principal dele. Diante da queixa principal, a gente vai para as perguntas específicas, tá? Como vocês podem notar, o que eu separei aqui foram perguntas específicas voltadas para o tratamento de microvasos. Então, questionar o paciente se ele já fez algum tratamento anterior, se ele gostou, se ele está fazendo uso de ácidos nas pernas, se ele está fazendo depilação a laser ou epilação a laser, como queiram chamar. Por quê? Porque às vezes existem procedimentos que a gente precisa abrir mão para encarar um outro tratamento, certo? Como é que está a ingesta de água do paciente, se está regular, se não está, tá? Se o intestino está funcionando de forma regular, se faz atividade física. Vocês sabem que atividade física é muito importante para quem tem deficiência no retorno venoso, tá? Se o paciente é fumante, a gente não tem um resultado tão eficaz quanto o não fumante. Então, todas essas perguntas que eu coloquei aqui são destinadas especificamente para o tratamento de microvasos. Alteração hormonal, se faz uso de anticoncepcional, tá? Se tem alguma doença cardíaca, problema de coagulação, inclusive se o paciente ele tem tendência à trombose, tá? Se tem alergia, como é que está o IMC desse paciente? Está em sobrepeso? Não está, tá? É importante que vocês avaliem até isso, porque quem está em sobrepeso é mais propenso a ter casos de microvasos, tá? E aí a gente continua o prontuário avaliando a escala de Fitzpatrick para saber se esse paciente ele tem tendência a hiperpigmentar ou não. Então, de uma regra geral na escala do Fitz, ele fala que paciente de fototipo baixo, ele não tem tanta tendência a hiperpigmentar, tá? Porém, o paciente de fototipo mais alto tem uma tendência à hiperpigmentação. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de paciente, porque o PEN é um processo inflamatório, é um procedimento inflamatório. E através de uma inflamação, a nossa pele ela pode responder com a hipercromia ou até mesmo com a acromia. Vocês entendem a situação como é? Então, gente, tem que fazer uma triagem bem feita, tá? Além disso, levantar alguns dados clínicos, né? Quanto tempo surgiu essas varizes? Quais os sintomas que você está sentindo? E essas varizes, elas são primárias ou secundárias? Logicamente que essa questão de primária ou secundária, leve ou grave, cabe a você, profissional, ter esse conhecimento de diferenciar o que é uma varicosa primária e o que é uma varicosa secundária. O que é uma varicosa leve e o que é uma varicosa grave. Bem, a gente fez o questionamento através da ficha, da avaliação, a ficha da anamnese, prontuário estético. A gente tem que partir para a avaliação clínica, certo? O teste de inspeção e de palpação. Primeiro se observa o paciente em pé, descalço, e observa se esse paciente ele tem alguma ondulação, dilatação superficial, se ele tem edema. Aí, em seguida, pede para o paciente deitar na maca
e na maca você vai fazer o teste de palpação como está na imagem. E nesse teste você vai avaliar não só a questão das dermatites, cicatrizes e úlceras se o paciente tiver nos membros inferiores, mas também se existe algum endurecimento cutâneo, se tem alguma temperatura maior, se tem algum vaso mais endurecido ali com tendência a tromboflebite, tá certo? Então, esses pontos são específicos para você decidir se esse paciente é para você ou não, tá certo, pessoal? Então, inspecionar e realizar a palpação do paciente também, ok? Bem, esse foi o conteúdo que eu consegui passar para vocês aqui nessa jornada, na minha correria do dia a dia, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se quiserem, a aula vai ficar gravada, não entendeu direito, volta, repete, volta a aula várias vezes. Se quiser tirar dúvida, comenta aqui as dúvidas nos comentários para que eu possa responder vocês, tá certo? Eu gostaria muito de fazer essa aula ao vivo para interagir um pouco mais. Mas eu vou ter algumas lives em que a gente vai se encontrar, a gente vai tirar as dúvidas a respeito da jornada. Então, fiquem ligados na próxima aula, porque agora que vocês já sabem como a gente consegue conduzir uma avaliação com segurança de forma correta, de forma completa e eficaz, na próxima aula a gente vai descomplicar de uma vez por todas a escleroterapia. A gente vai abordar as etapas do procedimento, a gente vai abordar o tratamento escleroterápico do início, meio e fim, tudo o que você precisa saber para conduzir esse tratamento de forma segura e sem se preocupar tanto com as intercorrências. E caso venha a ter uma intercorrência, você consegue resolver dentro do seu conhecimento, tá certo? A gente vai analisar casos clínicos para que você possa ter uma vivência prática, tá? Do tratamento de microvasos, para que seu aprendizado seja ainda mais completo. Então, você está participando desse evento comigo, um evento online, uma oportunidade única, tá? Inclusive de você aprimorar o seu conhecimento. Na próxima aula, pessoal, eu também vou falar um pouco mais sobre como esse evento vai ser fundamental na sua carreira e o que você pode esperar ainda mais da jornada do... Então, se você gostou desse conteúdo e quer mais dicas, me segue lá no Instagram, tá? Maiara Moura Biomédica é o meu Instagram. Maiara Moura Biomédica, o Facebook. Eu tenho um canal no YouTube também chamado Estética Avançada em Emagrecimento, Maiara Moura, tá? E eu tenho um canal no Telegram que é Estética na Veia, que sempre que eu tenho um tempinho disponível, eu posso estar postando um livro, posso disponibilizar PDFs para vocês, prontuários, tá? Então, entrem lá também no canal do Telegram. Bom, um forte abraço e até a segunda aula da nossa jornada. Qualquer dúvida que vocês não tenham entendido, coloca nos comentários para que eu possa responder e te dar toda a assistência, tá certo? Um beijo!